Queridos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Eu quero agradecer a Deus por essa tão rica oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente, que tem acreditado e investido nesta igreja, nas pessoas, nos jovens desta igreja. Como o pastor Miranda bem falou, eu sou o exemplo desse investimento e sou muito feliz por estar aqui. Mas eu queria que os irmãos voltassem um pouquinho no tempo, para que nós pudéssemos lembrar de como nós chegamos até aqui, de como a nossa igreja chegou e está vivendo o que vivemos hoje, que estamos vivendo hoje. Aproximadamente 15 anos atrás, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, que é o dono desta igreja, ele começou a tocar no coração da liderança, dos obreiros, dos irmãos, e começou a impulsionar a igreja a sair das quatro paredes e ir em direção às casas. E então, há aproximadamente 15 anos, nós começamos a executar a evangelização de Santarém através das nossas EBLs. Ao longo desses 15 anos, esse projeto de evangelização, essa estratégia de evangelização foi sendo aperfeiçoado, o Senhor foi fazendo os ajustes necessários, a igreja foi entendendo que este é um projeto de Deus para que nós possamos cumprir a grande comissão e conquistar essa cidade para o Senhor Jesus. O tempo foi passando e as provas, as evidências de que Deus está nesse projeto foram aparecendo. Milhares, centenas e milhares de pessoas foram alcançadas, entregaram as suas vidas para Jesus, lá nos lares, lá nos bairros. Talvez elas tinham alguma dificuldade de chegar até o templo, mas a igreja foi até elas, e lá na casa o evangelho foi pregado, o Espírito Santo convenceu, e essas pessoas, elas entregaram a sua vida para Jesus. Muitas delas estão aqui. Há alguém aqui que aceitou a Jesus numa EBL? Levante a sua mão, se você aceitou Jesus numa EBL. Lá em cima, né? Nós temos ali um fruto desse projeto de evangelização. E o Senhor foi nos despertando, o Senhor foi nos mostrando que se nós estivermos empenhados em cumprir a grande comissão, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar toda a ferramenta, toda a habilidade necessária para que o desejo dele se cumpra nessa cidade e vidas sejam alcançadas, vidas sejam libertas e transformadas. E aproximadamente 7 anos, nós começamos a ser tocados pelo Senhor, a ser incomodados pelo Espírito Santo, a dar o devido valor, a ter o devido cuidado com essas vidas preciosas que Ele tem convencido, que Ele tem salvo. A gente começou a perceber que grande parte dessas centenas e milhares de pessoas que estavam aceitando ao Senhor Jesus, logo elas estavam se perdendo, não conseguiam se consolidar, não conseguiam permanecer nos caminhos do Senhor. E o Espírito Santo nos fez entender que a culpa não era dele, o problema não era causado pelo Espírito Santo. Na verdade, nós começamos a perceber que nós precisávamos cumprir a comissão de forma completa e fomos despertados pelo Senhor para cuidarmos melhor dessas almas, e começamos a investir no discipulado, e começamos a ser ministrados pelo Senhor, e o Senhor começou a nos instruir, começou a nos dar subsídios, fundamentos na palavra do Senhor, para que a igreja entendesse que este é o desejo dele para esta cidade, para esta igreja. Grande parte dessas mensagens, dessas instruções, desses momentos de capacitações se tornaram em livros, em subsídios.
nós temos hoje a cartilha Meus Primeiros Passos com Cristo. Cada pessoa que aceita Jesus, ela tem agora nas suas mãos, além do subsídio, ela tem alguém que vai lhe ensinar tudo o que ela precisa fazer para continuar firme nos caminhos do Senhor. E nós começamos a investir no discipulado e começamos a ver as vidas que outrora aceitavam a Jesus, mas logo deixavam os caminhos do Senhor, agora continuam, agora permanecem, agora aprendem o que precisam fazer para permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Aproximadamente 2 anos atrás, vendo o desejo dessa igreja de cumprir de forma íntegra a grande comissão, o Espírito Santo, tocando a liderança dessa igreja, nosso pastor, presidente, toda a diretoria, os líderes, começou a nos fazer enxergar a necessidade de acolher essas vidas que chegam nos nossos templos, nos nossas EBLs, nos nossos congressos, em todas as nossas reuniões, em todos os momentos que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. E de igual forma, Ele foi nos dando subsídios na sua palavra, foi usando pessoas, além do nosso pastor presidente, usando nosso co-pastor, pastor Ivanilson, e nós fomos sendo ministrados, foi sendo fundamentado na palavra de Deus, a necessidade, o desejo do Senhor, de como nós devemos receber, de como nós devemos acolher, de como nós devemos cuidar das vidas que Ele quer consolidar no seu reino. E novos materiais foram sendo criados, novos subsídios foram nos sendo dados pelo Senhor Jesus. E hoje nós temos mais um subsídio para nos ajudar a cumprir com excelência a grande comissão. Você recebeu aí, além da cartilha Meus Primeiros Passos com Cristo, além do Aperfeiçoados em Cristo, você recebeu o Manual do Acolhimento. Quem está com seu Manual do Acolhimento aí? Levante. Esse material, queridos, ele não foi entregue apenas para você guardar lá no seu armário, na sua biblioteca, mais um livro, mais um material de uma conferência que nós recebemos e vai ficar ali guardado. Esse material é um subsídio de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos aprender, para que nós possamos ter toda a fundamentação bíblica e executar aquilo que o Senhor espera de nós, como seus servos, como seus discípulos, como seus representantes aqui na terra. Você vai ver que muitos textos bíblicos foram lançados aqui como fundamento para este material. Você vai ver, e os irmãos que estão aqui nas segundas-feiras, participando dos momentos de capacitação, vão ver que o Senhor Jesus nos fez enxergar em detalhes, por exemplo, a parábola do bom samaritano, e nos fez enxergar esse exemplo como exemplo a ser seguido por cada um de nós. O Senhor nos fez enxergar que uma vida, ela é preciosíssima para o Senhor Jesus. Uma vida, para que ela seja restaurada, para que ela tenha acesso a todo o efeito poderoso que o Evangelho tem, ela precisa que eu e você dispensamos todo o nosso tempo, toda a nossa habilidade, todo o nosso recurso, para que esta vida de fato seja resgatada, seja salva, seja liberta, seja sarada, seja transformada pelo poder do Evangelho. Vocês percebem que quando o Senhor Jesus nos ensina essa parábola, Ele está querendo nos fazer enxergar quem são as pessoas que devem ser alvos do nosso cuidado. Quem são as pessoas que nós precisamos olhar e dar a essas pessoas a nossa atenção, toda a nossa atenção. E se necessário for, queridos, como o texto da parábola diz, em Lucas 10, mudar a nossa rotina, como a gente tem sempre ouvido testemunhos aqui, investir os nossos recursos,
nos tornar às vezes até vulneráveis, para que uma vida ela seja alcançada e restaurada pelo Evangelho. A gente foi sendo ministrado pelo Senhor, e Ele foi nos fazendo entender que para cumprir a comissão, a grande comissão, a ordenância de Cristo, nós não devemos apenas pregar, nós não devemos estar dispostos apenas a ensinar, nós precisamos estar interessados em acolher essas vidas. Porque é acolhendo, queridos, e o acolhimento são todas as nossas ações, são todas as ações que são necessárias para que uma vida permaneça firme na presença do Senhor. Porque às vezes a gente pensa que acolher alguém é apenas receber ela na porta com um sorriso. E a gente foi aprendendo que esse é o acolhimento parcial. Todo mundo é bem recebido, todo mundo é acolhido, todo mundo recebe um sorriso quando chega na porta da igreja ou participa de uma IBL, mas se nós não olharmos para essa pessoa, aí a gente vai para um outro texto que o Senhor nos fez enxergar em Gênesis 18. Quando Abraão, ele tem um encontro com seres celestiais. E o texto diz que Abraão, ao se encontrar com aqueles seres celestiais, aqueles anjos, aqueles 3 homens, ele olha para aqueles homens, ele enxerga aqueles homens e vê uma necessidade, logo, ao ver essa necessidade, ele se coloca à disposição para atender aquela necessidade. E ele pede: por favor, se eu achei graça diante de vocês, esperem aqui, porque eu vou trazer pão para vocês, eu vou trazer água para vocês, eu vou fazer alguma coisa para que vocês tenham a sua necessidade saciada. E acolhimento é isso, queridos. Acolhimento é isso. Quando nós acolhemos, nós temos a oportunidade de demonstrar, de comunicar Cristo através das nossas ações. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu estava dirigindo a congregação Liberdade, tinha lá próximo da congregação Liberdade um bar, e esse bar incomodava demais a igreja. Em épocas como essa, de carnaval, o dono do bar, ele fechava um quarteirão, o quarteirão que ficava a 20 metros da igreja. E era uma festa, um barulho absurdo, incomodava o trânsito, incomodava os irmãos, incomodava o momento do culto. E a minha oração era: Senhor, fecha este bar. Senhor, fecha este bar. Aí um dia Jesus resolveu ouvir a minha oração. E no domingo, chega lá num culto o dono do bar, que há décadas fazia esta ação. No carnaval, na festa junina, sempre tinha uma ação, um barulho, algo que incomodava, e a gente orava para que aquele local, aquela agência do inimigo de aprisionamento, de opressão, se fechasse. Há poucos metros tinha uma agência de libertação, a igreja do Senhor, e é incompatível, queridos, é incompatível. No mesmo ambiente, as trevas lá estava a luz, e as trevas precisavam ser dissipadas. O dono do bar foi para o culto. No culto ele aceitou a Jesus. E agora, o Espírito Santo cumpriu a missão, salvou aquela alma, e agora essa alma precisa ser cuidada, precisa ser discipulada, precisa da palavra de Deus, precisa aprender tudo o que precisa fazer para continuar firme nos caminhos do Senhor. Mas isso, queridos, não é suficiente, porque o ofício dele era vender bebidas, promover festa, era o que ele sabia fazer há décadas, era o que ele sabia fazer, e agora ele estava decidido a mudar de vida. Eu poderia chegar para ele e dizer: vai nessa tua força, Deus é contigo. Não, porque Tiago diz na sua epístola, no capítulo 2, que a nossa fé, se não for evidenciada com obras, ela é
morta. Jesus já salvou, o Espírito Santo já convenceu, agora a igreja precisa acolher, enxergar a necessidade desta vida preciosa e fazer tudo o que é necessário para que ele permaneça firme nos caminhos do Senhor. Eu contei ao pastor essa situação. Ele disse: traga ele num culto aqui de segunda-feira. Levantamos uma oferta, e a ideia que o Espírito Santo deu foi: abra agora uma frutaria. Os obreiros da congregação se reuniram, nós fomos lá, fizemos prateleira, fizemos mostruário, compramos fruta, verdura, abrimos uma frutaria para ele. Passou alguns meses, a frutaria não deu certo. Já fizemos a nossa parte, agora é com ele. Não, queridos, é uma vida preciosa que precisa de todo o nosso cuidado. Começamos a cuidar dele, de vez em quando levava uma cesta, ele convicto, ele querendo permanecer, foi discipulado, desceu as águas, querendo acertar, querendo mudar de vida, começou a fazer bico, começou a lavar carro, daqui a pouco o Senhor abriu uma porta de emprego para ele, e foi ser gerente de uma loja. No último período eleitoral, o dono da loja dele se candidatou para vereador, ganhou, e hoje ele é assessor parlamentar. A casa era um bem de herança onde ele morava, venderam a casa, ele foi morar lá no Amparo, mas ele continua congregando lá, né, pastor? Cadê o pastor Itamar? Ele continua congregando lá, queridos. Por quê? Porque a igreja acolheu ele de forma integral. E se nós fizermos tudo o que é necessário para que uma vida se consolide nos caminhos do Senhor, nada vai fazer, nada será capaz de tirar essa vida da presença de Deus. Aí a gente se pergunta: o que precisa ter em nós? O que está faltando em mim para que eu tenha esse sentimento, para que eu faça o mesmo, para que eu deseje o mesmo? Porque o Espírito Santo está fazendo a sua parte. Nós temos aproximadamente 100 igrejas, 100 congregações. E se a gente for fazer um cálculo, se cada congregação dessa receber por semana, num culto de domingo, um visitante, nós vamos ter 100 visitantes por domingo. No mês nós vamos ter 400 visitantes. Nós temos aproximadamente 600 EBLs, querido, espalhadas por essa cidade, espalhadas por toda esta cidade. Imagine que pelo menos um visitante participe de uma EBL semanalmente. 600 visitantes durante o mês. Durante o mês são 2.400 pessoas não crentes que estão frequentando os ambientes onde a palavra de Deus está sendo ministrada. E de uma coisa nós temos certeza: o desejo do Senhor Jesus é salvar essas vidas. O desejo do Senhor Jesus é libertar essas vidas. Agora, as nossas igrejas, as nossas EBLs precisam ser de fato locais acolhedores. E para que isso aconteça, nós precisamos ter no nosso coração o mesmo sentimento que havia no coração do nosso Senhor Jesus. E qual era esse sentimento, queridos? Que sentimento foi esse que fez o nosso mestre se despir da sua glória? Que sentimento foi esse que fez ele abrir mão do céu, se fazer carne, habitar entre nós, sofrer, padecer numa cruz? Que sentimento é esse que fez ele se aproximar de pecadores, se aproximar de leprosos, se aproximar de pessoas impuras? Que sentimento é esse? E quando nós olhamos para os evangelhos, os evangelistas, eles faziam questões de deixar claro que quando Jesus se aproximava de uma viúva, se aproximava de um leproso, se aproximava de um enfermo, o seu coração se enchia de íntima compaixão. Esse era o sentimento, queridos, que fazia Jesus mudar trajetos, por exemplo. Esse era o sentimento que fazia Jesus quebrar paradigmas, mudar a sua rotina. Ele se enchia de íntima compaixão. E se você olhar a parábola do samaritano,
passa o sacerdote, passa o levita, aí vem o samaritano. Quando ele veio aquele homem à beira do caminho, quase morto, meio morto, o texto diz que ele se encheu de íntima compaixão. E cheio de compaixão ele para a sua trajetória. Cheio de compaixão ele desce da sua cavalgadura. Ele se torna vulnerável. Aquele homem acabava de ser espancado, assaltado. Isso significa que aquele lugar era um lugar perigoso. Era um lugar perigoso, mas cheio de compaixão. Nós não teremos medo do perigo para estender a mão ao ferido. Aleluia. Cheio de compaixão, queridos, nada vai nos impedir de resgatar uma vida para o Senhor Jesus. É esse sentimento que precisa estar em nós. E nós não precisaremos ser convocados, não precisará o nosso dirigente, o nosso líder, o nosso pastor dizer: eu preciso de você lá na porta. Nós vamos dizer: eis-me aqui, eu quero ser útil, eu quero cumprir a grande comissão, eu quero acolher alguém, eu quero cuidar de alguém, eu quero ver alguém ter a sua vida transformada pelo Senhor. É esse sentimento, meus irmãos, que precisa estar em nós. E Ele vai fazer nós fazermos ajustes nas nossas rotinas. Ele vai fazer nós olharmos para aquilo que foi ministrado ontem, para o nosso tempo, e nós vamos priorizar o reino de Deus. Nós vamos de fato amar ao Senhor acima de todas as coisas, e o desejo do nosso coração vai ser agradar Ele, e agradar Ele é cumprir a sua ordenância, ganhar vidas, fazer discípulos, acolher aqueles que Ele deseja acrescentar no seu reino. O que está acontecendo, quer dizer, é um despertar de Deus, e nós somos privilegiados porque estamos vivendo esse tempo em que o Senhor está nos preparando, nos capacitando, e à medida que Ele vê em nós o interesse de cumprir, Ele está nos revestindo com o seu poder, com a sua graça. Há um desejo no nosso coração. Nosso pastor, ele transmite isso com muita emoção, com muito desejo, com muito amor, de que de fato nós sejamos e nos tornemos uma igreja acolhedora, uma referência. Da mesma forma como nós estamos com o nosso plano evangelístico das nossas EBLs, para que todos possam saber aonde tem um lugar onde está sendo feita oração, aonde tem um lugar onde acontecem milagres, aonde tem um lugar onde a palavra do Senhor está sendo pregada. Nós queremos ser conhecidos como lugar acolhedor, como uma igreja que não faz acepção, como uma igreja que não é seletiva, mas acolhe de forma integral todos, ricos, pobres, brancos, negros, bonitos, feios, todos que o Senhor Jesus deseja salvar. Nós vamos estar de braços abertos para receber, queridos. Aí o Senhor nos faz olhar para a parábola do filho pródigo. Havia 2 irmãos ali, queridos. 2 irmãos. Um decidiu tomar uma decisão errada, equivocada, impossível. Saiu. Foi viver a vida, foi aproveitar a vida. E o que ficou ali trabalhando, servindo o pai. Não temos muita informação dele nesse período, mas estava lá. Era crente, congregava, não perdia um culto. Estava na EBD, no culto de doutrina, não perde uma conferência. E o filho pródigo está lá, aproveitando, desperdiçando a sua herança. Uma hora o Espírito Santo toca nele. Uma hora ele lembra de casa. Uma hora ele lembra do lugar onde até os servos são bem tratados. Até os servos, que eles são bem tratados. E ele decide voltar. Ele volta arrependido, frustrado, diz: olha, eu sei que eu pequei, vou chegar lá com meu pai, dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, não quero ser recebido como filho, quero ser recebido como servo. O pai feliz, contente, alegre,
recebe o filho de braços abertos, prepara uma festa, manda fazer um banquete. E o irmão mais velho, ao invés de se alegrar, ao invés de celebrar ao Senhor, porque aquele que estava perdido voltou, aquele que estava morto voltou, ele se entristece. Aí a gente olha essa história e acha que está distante de nós, mas muitas vezes nós estamos nos comportando como o filho mais velho. O Senhor traz o moribundo, o Senhor traz o perdido, o Senhor traz o que se afastou, e alguém diz: esse aí não quer nada com Deus, esse aí ontem estava bebendo, amanhã vai beber de novo. Não vai não, queridos, Jesus vai salvar, você vai abraçar, você vai acolher, aleluia. E as virtudes do Espírito Santo que estão em você serão usadas para libertar essa vida, para tratar ela. Você é um agente de Deus para restaurar essa vida. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me fez lembrar do hospital. E o nosso hospital regional tem um espaço conhecido como acolhimento. O pastor César sabe muito bem. E o acolhimento é um local que recebe quem já é paciente e às vezes está num período de tratamento e tem uma recaída ou passa mal. E quando isso acontece, para onde é que essa pessoa vai? Para o hospital, para o acolhimento, direto para lá. Por quê? Porque ele sabe que lá ele vai ser medicado, sabe que lá ele vai ser bem recebido, sabe que lá ele vai ser bem tratado, sabe que lá aquele problema, aquele mal, aquela alteração no seu corpo vai ser amenizada. A igreja é o hospital de Deus, a igreja é a sala de acolhimento espiritual, a igreja é o lugar onde o ferido, o enfermo vai chegar e nós vamos acolher. E nós vamos apresentar a eles, aleluia, o medicamento, o mestre que cura, o Senhor que sara, a palavra que transforma, que fortalece, que liberta. Nós precisamos, queridos, olhar para o nosso coração. E entenda que o que nós estamos apresentando não é um método. Não, queridos. Observe a trajetória que foi feita, o Espírito Santo tratando esta igreja, capacitando, despertando esta igreja, porque há no nosso coração um desejo de conquistar essa cidade para o Senhor Jesus. Isso vai acontecer quando o teu coração estiver cheio de compaixão, do mesmo sentimento que há no coração do Senhor Jesus. Você vai arrumar um templo para discipular, você vai arrumar um tempo para liderar uma EBL, você vai arrumar um tempo para acolher alguém, você vai dar um jeito, você vai investir o seu recurso, se necessário for, tudo que for preciso, para que uma vida, aleluia, se consolide nos caminhos do Senhor, nós iremos fazer. Nós iremos fazer. Você vai começar nos cultos, perceber quem está do seu lado. É crente essa pessoa? Será que não é hoje o dia dela aceitar a Jesus? Será que o Senhor não vai me usar hoje para conduzir essa vida até o altar? Aí alguém mais antigo vai dizer: não, esse negócio de levar alguém, isso aí não é de Deus. Porque se a pessoa quer realmente entregar a vida para Jesus, ela vai sozinha. Às vezes ela precisa de uma ajuda. Levante a sua mão aí, Roberto. Levante a sua mão. O Roberto, alguns anos atrás, estava a convite da sua irmã num congresso da Congregação Liberdade. A mensagem foi pregada, o convite foi feito e ele continuou lá no seu lugar. O pastor César desceu do púlpito, colocou a mão no ombro do Roberto e perguntou: você quer aceitar Jesus? Você quer ir até o altar? Parece que as cadeias caíram, as lágrimas desceram, e o Roberto foi até o púlpito, entregou a sua vida para Jesus, foi discipulado e está até hoje servindo ao Senhor, porque alguém ofereceu ajuda. Você está entendendo, queridos, a importância de nós acolher, a importância da ficha do acolhimento? Quantas pessoas já chegaram no culto, preencheram a ficha do acolhimento e marcaram lá: eu quero aceitar a Jesus. Outro dia, numa sexta-feira, culto de ensino,
íamos começar o culto, fazer a oração para começar a cantar os hinos. O porteiro chegou e disse: pastor, chegou uma jovem senhora aí e ela disse que quer aceitar Jesus. Nós paramos a liturgia, chamamos ela na frente, ela entregou a sua vida para Jesus e continua sendo cuidada nos caminhos do Senhor. Se o nosso coração estiver cheio de compaixão, queridos, aleluia, esta cidade será pequena para aquilo que Deus vai fazer através de nós, através de você. Esta cidade vai ser pequena, porque já tem sido dito nesse púlpito que o Senhor não está apenas preparando esta igreja para impactar Santarém. O Senhor está preparando esta igreja para ser um farol, que será, aleluia, enxergado nos quatro cantos desse país. Você vai ser usado por Deus. Em todos os ambientes onde você estiver, você vai comunicar Cristo através das suas ações. Você vai comunicar Cristo através das suas ações. A presença de Deus, o sentimento que há no coração de Cristo, a compaixão no teu coração, não vai permitir você perder uma oportunidade sequer. Falar do amor de Deus, das suas grandezas, de apresentar o plano de salvação para alguém, de se colocar à disposição para cuidar, vai mudar a sua rotina. Nos domingos você não vai só mais para a igreja, o seu carro não vai mais vazio para o culto, você vai passar na casa de alguém e vai levar essa vida para ouvir a palavra de Deus. Quando alguém faltar no culto, você vai perceber, porque se o Espírito de Deus está em nós, nós somos como aquele pastor que conta. Ele contou, tinha 100 ovelhas, e ele contou. Aí tem gente que se incomoda: ah, mas para que tanto número? Para que tanto número? Jesus gosta, queridos. Gosta tanto que tem até um livro na Bíblia, Números. E ele conta. Ele sabe quem faltou hoje aqui. E ele está preocupado com essa vida que não veio ser ministrada, que não veio ser capacitado. Ele conta e sabe quem está ausente. E essa percepção ele quer dar para nós, para você. Se você estiver cheio de compaixão, o Senhor Jesus vai te fazer notar, perceber quem está ausente. E não vai ser o dirigente que vai precisar ir lá. Você vai lá, vai identificar o que está acontecendo. Deus vai dar uma palavra de ânimo, de renovo, de restauração, e você vai trazer de volta a ovelha que está perdida, porque o teu coração vai estar cheio de compaixão. Como a irmã Elita falou, nós estamos aqui expondo os fundamentos, nós estamos aqui expondo as estratégias, mas nada vai mudar se não houver uma ação do Espírito em nós. Se não houver uma ação do Espírito, queridos, nós vamos continuar da mesma forma. Mas se nessa noite você veio disposto a aprender e a mudar os teus hábitos para cumprir com excelência e de forma integral a grande comissão, Deus vai encher o teu coração de amor, Deus vai encher o teu coração de compaixão. Feche os teus olhos e curve a tua cabeça nesse momento. E peça ao Espírito de Deus que está aqui. E peça ao Senhor que encha o teu coração de compaixão. Ó Deus, está aqui a tua igreja, o teu povo, Senhor, que tem sido ministrada por ti. Senhor Jesus, os fundamentos estão sendo postos, estão sendo expostos, ó Pai, mas nós rogamos a Ti, Espírito Santo, que haja uma ação, que haja um mover, que o Senhor venha sondar cada coração nessa noite, e venha tocá-los, e venha enchê-los do mesmo sentimento que há em Ti, Jesus. Que os teus filhos saiam daqui convictos, e os teus filhos saiam daqui decididos, ó Pai, a mudar os seus hábitos e fazer, Senhor,
tudo quanto for necessário para que vidas se firmem, para que vidas se consolidem nos teus caminhos, Senhor. Abençoa a tua igreja e que esse mover, Senhor Jesus, seja evidenciado com almas libertas, com almas se rendendo a Ti, em todas as nossas congregações, em todas as nossas EBLs. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.